Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O tema de hoje, como os amigos podem ver, é a volta do Cristo, né? Será que Cristo vai voltar? Será que ele já voltou? Como foi essa volta? Como será essa volta? O que é que o Espiritismo tem a nos dizer sobre esse tema? É tão, digamos assim, discutido em outras crenças, em outras religiões. E agora nós iremos trazer os apontamentos e os esclarecimentos que a doutrina espírita tem a nos oferecer em relação a este tema e este assunto. Primeiro que a gente tem que saber o seguinte: Jesus era um Cristo ou Cristo. Por que isso? Porque algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é um nome próprio, embora não seja. É como Papa João Paulo II, né? É um título, não é o nome do cardeal Karol Wojtyla. Wojtyla não, Wojtyla, né? Desculpem. E é um título, né? Então, como título, criou-se essa confusão. E o seguinte, que a gente, desculpem aqui, eu bati sem querer, perdão. A gente tem que entender o seguinte, que o termo é usado em português para traduzir a palavra grega, né? Que tem o significado de ungido e também para traduzir, que traduziu, né, vamos dizer assim, a palavra em hebraico que quer dizer Messias. Então, Cristo e Messias e ungido são palavras sinônimas, né, que pertencem a Jesus, porque foram títulos que foram dados a ele e, por que não dizer, por algumas previsões dos profetas do Antigo Testamento, não é verdade? Agora, o que acontece? A religião judaica, até hoje, não acredita que Jesus era um Messias, nem que Jesus foi um Cristo. No máximo, eles acreditam que Jesus foi um profeta enviado de Deus. Por que isso? Porque Jesus, a sua vinda e a maneira que ela é retratada no Novo Testamento, muitas vezes distorce as profecias, ou pelo menos como esse povo no Antigo Testamento interpretaram a profecia, né? Então, digamos que Jesus, aquilo que era conivente a ele, passar, que também pudesse denunciar nos seus atos a profecia, ele fez. Mas muita coisa que ele não achava que ele não considerava, ele não fez. Então, por isso, acredita-se que ele não pode ser. Eles acreditam que Jesus não foi o Messias que foi prometido, né? É uma coisa interessante. Embora, se nós formos estudar as profecias, a gente percebe que toda a vida do Cristo, principalmente no que diz respeito à sua morte, faz sentido. Mas eles não querem compreender e não entendem. Embora exista alguns judeus que já estejam, né, atenando para isso, mas são pouquíssimos. Mas vamos lá. Divaldo, em uma determinada entrevista, e alguns pontos daqui que a gente for falando, e que eu não apresentar no vídeo, eu vou descrever na descrição do vídeo no nosso canal falando de Espiritismo. Então é importante os amigos não apenas ver o nosso vídeo áudio, mas também faça um complemento na descrição que vai ter muito mais informação de algumas partes que aqui nós vamos citar e falar, ok? Então, continuando. Em uma determinada entrevista, em 2009, se eu não estiver enganado, foi perguntado a Kardec quem era o Cristo para o Espiritismo. A Kardec não, minha gente, desculpe, a Divaldo Pereira Franco. Quem era o Cristo para o Espiritismo? E Divaldo respondeu: Jesus Cristo é o ser mais sublime que Deus ofereceu à criatura humana, para lhe servir de modelo e guia. Jesus é o ser humano, enquanto que o Cristo é o pensamento cósmico. Jesus é o ser incomparável que todos nós amamos, mas que não é Deus,
para nós é filho de Deus, como todos nós somos, ou como todos o somos. Veja que interessante a descrição de Divaldo Pereira Franco em relação a Jesus. Jesus é o ser humano, certo? Agora, Cristo é o pensamento cósmico. O que é ter o pensamento cósmico, minha gente? É ter o pensamento de Deus. Por isso que Cristo é o médio de Deus. Jesus é o médio de Deus. Por isso que muitas vezes ele foi confundido com o Pai, embora tenha feito algumas vezes essa distinção, que ele era um, o Pai era outro. Mas que por ele trazer o pensamento de Deus, poderiam aqueles que estavam com ele reconhecer nele Deus, embora ele não fosse Deus, ok? Ele deixa isso claro. Nós também vamos trazer isso na descrição do nosso vídeo áudio. Em outra parte da entrevista, foi perguntado ao Divaldo Pereira Franco o seguinte: a nova era diz que Cristo já voltou. O Espiritismo entende desta forma? Divaldo falou: nós acreditamos que a promessa do Consolador, que está em João 14,16, foi personificada pela volta dos Espíritos a partir dessa avalanche de mensagens que constituem hoje o Espiritismo. A volta do Cristo não é o retorno de Jesus corporificado. Trata-se do seu pensamento que volta mediante as lições do bem, da solidariedade, construindo um mundo melhor. Deste modo, acredito sim que o Cristo já voltou. Essa, meus amigos, é uma opinião do Divaldo, que não está totalmente errada. E por que eu digo não está totalmente errada? Porque nós iremos esclarecer isso, todas essas perguntas, nesse quadro de hoje. Se o Cristo vai voltar, se o Cristo já voltou, se Jesus vai voltar, se Jesus já voltou, se Jesus é o Espírito de verdade, ou se Jesus não é o Espírito de verdade, tudo isso nós vamos hoje aqui esclarecer, né? Com a ajuda dos bons espíritos, é claro. Trago para os amigos, essa questão foi tratada na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, ela começou a ser tratada e foi finalizada no mês de março, certo? Com o tema Os Messias do Espiritismo, ou poderíamos dizer os Cristos do Espiritismo, né? Mas jamais poderíamos dizer o Jesus do Espiritismo, porque nós já compreendemos que Cristo, Messias ungido, é um título que pertenceu a Jesus, mas que, segundo os Espíritos, é um título que também já pertenceu a muitos que por aqui já passaram. E tudo isso nós vamos compreender e tomar conhecimento com o estudo de hoje. E na Revista Espírita, disse sobre isso o seguinte: a ideia da vinda de um, dizem não, Kardec fala, a ideia da vinda de um ou vários messias era mais ou menos geral, mas encarada sob o ponto de vista mais ou menos errados, por força das circunstâncias de detalhes contidos em certas comunicações e de uma assimilação demasiado literal por parte de alguns, com as palavras do Evangelho sobre o mesmo assunto. Estes erros podiam ter inconvenientes materiais, cujos sintomas já se faziam sentir. Importava, pois, não deixá-los propagar-se. Eis porque julgamos útil dar a conhecer o verdadeiro sentido no qual essa previsão era entendida pela maioria dos espíritos, retificando assim, pelo ensinamento geral, o que o ensino isolado podia ter de parcialmente defeituoso. Então Kardec está dizendo que chegou ao seu conhecimento várias mensagens em relação à vinda de um ou vários messias, né? Mas que tinha alguns atropelos, né? Tinha erros em relação à palavra literal, aquela coisa toda e confusão. Então ele fez, como sempre Kardec fez, aquela peneira de buscar as mensagens que tinham uma certa concordância. E assim ele
as publicou. E continua. A palavra Messias é empregada pelo Espiritismo na sua acepção literal de mensageiro enviado, certo? A abstração feita da ideia de redenção e de mistério particular aos cultos cristãos. O Espiritismo não tem que discutir esses dogmas que não são de sua alçada. Ele diz o sentido no qual emprega esse vocábulo, para evitar qualquer equívoco, deixando cada um crer conforme a sua consciência, que ele não procura perturbar. Então, dentro da doutrina espírita, a palavra Messias ela é empregada com acepção literal de mensageiro enviado. Ok, meus amigos? Mensageiro enviado. Né? Não estamos aqui tratando de Messias como sendo unicamente Jesus. Que isso fique bem claro, ok? Tais serão os Messias do Espiritismo. Grande homens entre os homens, grande espírito entre os espíritos. Eles marcarão sua passagem por prodígios da inteligência e da virtude, que atestam a verdadeira superioridade, muito mais que a produção de efeitos materiais que o primeiro que aparece pode realizar. Este quadro, um pouco prosaico, talvez, faça cair em algumas ilusões, mas é assim que as coisas se passarão, muito naturalmente, e os seus resultados não serão menos importantes por não serem rodeados das formas ideais e um tanto maravilhosa com que certas imaginações gostam de cercá-los. Kardec está dizendo o seguinte: esses messias, né, eles serão conhecidos pelos seus prodígios em virtude e inteligência, e não por seus efeitos, vamos dizer assim, milagrosos, certo? E que era para a gente tomar muito cuidado com quando esses que fazem os efeitos, a mágica, a magia, vamos assim dizer, aparecesse dizendo que era os Cristo, que eram os Messias, que era Cristo que voltou. Porque os verdadeiros não iam jamais dizer que eram. Nós iríamos conhecer ele no futuro através dos seus feitos. E aqui nós temos alguns dentro do Espiritismo. Embora nós vamos ver mais lá na frente que os Messias que os Espíritos falaram a Allan Kardec e que consta na revista Espírita, e é por isso que nós sempre chamamos a atenção dos amigos que o conhecimento da revista Espírita e o seu estudo se faz por mais necessário, por demais necessário. Né? Porque ela é um complemento da codificação. Veja que esse assunto está sendo discutido dentro da revista Espírita. Ele não está presente na codificação. Então, já pensou alguém chegar para a gente que é espírita e dizer assim: Kardec tratou da volta de Jesus? E a gente dizer: não, eu li toda a codificação e Kardec não tratou. Ora, primeiro que é tratado sim a Gênese, certo? Mas fora da codificação, nós temos tudo isso. Né? Então seria um erro nosso dizer que Kardec não tratou uma coisa porque nós não vimos essa coisa presente na codificação. Por isso que é importante estudarmos tudo aquilo que Kardec nos trouxe. Também as revistas espíritas. Falando do novo Messias, disse Jesus: se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não vardes lá, porque ele lá não estará. Mais uma vez, Jesus chama a atenção do mundo, vamos dizer assim, de cada um de nós, para tomarmos cuidado com aqueles que autodenominam-se o Cristo ou ele próprio reencarnado. Né? Primeiro, que nós não acreditamos que Jesus voltará reencarnado. Já deixo isso aqui claríssimo, porque ele não vai voltar. E depois eu vou explicar por que ele não vai voltar reencarnado. Certo? Agora, nos aparecem figuras. Esses, por exemplo, são algumas delas, dos muitos que dizem ter sido Cristo ou a volta de Jesus. O mais recente é esse senhor aqui, se eu não me engano, é da Austrália.
Vou botar também informe sobre ele na descrição do vídeo. E nós temos o caso mais pitoresco, nosso caso, que nós também temos nosso Cristo, que é o nosso Henri Cristo, né? Agora, o que é lamentável nisso tudo não é essas pessoas acreditarem ou fingirem que são Jesus, né? Sejam por uma questão de uma auto-obsessão, seja por uma questão de uma forte fascinação, não é isso. O que nós lamentamos muito é que existem seguidores. Paz, meus senhores. Há seguidores para isso. Para cada um desses que dizem ser Cristo, ou enviado, filho de Deus, qualquer coisa do tipo, havia um monte de seguidores, né? Então perceba como nós ainda estamos distante de um patamar. É, 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 eu não sei nem como me expressar aqui. Os amigos me perdoem, porque eu não quero cometer aqui nenhum deslize. Mas é séria a questão, é séria, né? Agora, muitos se deixam levar por alguns truques de alguns deles, seja de mediunidade de efeito físico, seja de truques baratos, de mágica barata mesmo, e acredita. Então, já pensou se Chico Xavier tomasse uma posição dessa? Eu sou o Cristo, visto que Chico, assim como Cristo, tinha todas as mediunidades. Graças a Deus que ele não fez. Mas se ele fizesse, quantas pessoas não iriam acreditar, né? Visto os seus feitos, principalmente os relacionados à sua mediunidade de efeito físico. Mas graças a Deus ele não falou, né? Primeiro que Chico não era Cristo, que desculpem. Primeiro que Chico não é a reencarnação de Jesus, mas ele, como tantos outros, podem ser considerados messias do espiritismo, né? E é sobre isso que nós vamos falar mais na frente. Há, pois, que desconfiar das falsas indicações que têm por fim ludibriar, visando fazer procurá-lo aonde ele não está, levando-se em conta que não é permitido aos espíritos revelar o que deve ficar secreto. Toda comunicação circunstanciada sobre este ponto deve ser tida por suspeita ou como uma provação para quem a recebe, né? É, deve ficar toda comunicação circunstanciada sobre este ponto deve ser tida por suspeita ou como aprovação para quem recebe. Que quer dizer, cada um colhe o que planta, né? Cada um vai acreditar no que sua mente permite que acredite. Enfim, é o livre-arbítrio do ser humano, a gente não pode fazer nada. Kardec continua, não é mais Kardec, viu gente? Desculpe. Surgirão em todas as classes, em todas as posições sociais, em todas as seitas e em todos os povos. Havê-lo-ás na ciência, nas artes, na literatura, na política, nos chefes de Estado, enfim, por toda a parte onde sua influência poderá ser útil à difusão das ideias novas e às reformas que serão sua consequência. Percebam que a política está presente, certo? Isso que fique bem claro, que tem gente que acha que por sermos espírita, temos que ser apolíticos, e não somos, não temos que ser. Porque esses messias estão em todas as partes, em todos os povos, e nós podemos, nessa imagem, belíssima imagem, é, é, com muita certeza identificar pelo menos três deles, né? O Gandhi, o Sai Baba, Sai Baba é esse aqui, e o Chico. E por que não dizer o Einstein na ciência? Então, todos aqueles homens que conseguiram fazer uma grande transformação, não só em questões intelectual, mas também moral, são considerados pelos espíritos os Messias, os Cristos. Não é fantástico isso? Qualquer ato, qualquer feito desses homens que fizeram mudar um pouco a mentalidade da humanidade e fizeram ela avançar um pouquinho ou um tanto mais por seus feitos, eles por si só são considerados Messias. Agora, nós iremos
mais na frente perceber que alguns foram considerados Messias por seu grande, vamos dizer assim, porte e superioridade, e outros por alguns feitos poucos, mas não tão menos importantes quanto o dos primeiros, ok? Eu não sei se eu li, mas eu vou repetir isso aqui, tá bom, gente? Que eu não sei se que eu li, desculpe. A autoridade de sua palavra será muito maior porque será fundada na estima e na consideração de que serão cercados. E sobretudo, o 20º século, gente, 20º século. Olha a previsão, meus amigos. Nós já estamos no século 21, né? Mas olha lá. E sobretudo, o 20º século que verá florescerem grandes apóstolos do Espiritismo e que poderá ser chamado século dos Messias. Então a antiga geração terá desaparecido e a nova estará em plena força, livre de suas convulsões, formada de elementos novos ou generadores. A humanidade entrará definitivamente e pacificamente na fase do progresso moral, que deve elevar a Terra na hierarquia dos mundos. Só que enquanto isso nós estamos muito longe. A previsão foi para o século XX, certo? Mas por que isso não se deu no século XX? Alguém saberia a resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ajuda dos universitários. Sabe por que não se deu? Primeira e Segunda Guerra. Precisamente a Segunda Guerra Mundial. Isso atrasou, né, muito a nossa, vamos chamar, prosperidade e transição do nosso planeta, né? Lamentavelmente. E para que esse novo atraso não nos venha acometer nesse novo século 21, porque a previsão está para esse século, nós temos que torcer muito, chegarmos até, ou melhor, atravessarmos 2019 sem sequer surja no mundo ou ressurja uma terceira guerra mundial. Jesus voltará? Essa é uma pergunta que alguns fazem a nós quando têm conhecimento da doutrina espírita, e eu acredito que nós já demos aqui alguns indícios, né? Denunciamos que não, né? Porque muitas vezes, quando ele vai tratar, o próprio Jesus trata da vinda do Cristo, ele diz Cristo. Ele não diz a minha volta, né? Ou senão ele se refere ao Filho do Homem. Só que ele não é o único Filho de Deus, né? Se a concepção de homem aí for Deus. Porque há também a concepção de Filho do Homem, sem ser o homem, nesse caso Deus, mas o ser material encarnado. Enfim, isso aí é um assunto para Severino Celestino e também meu amigo José Reis Chaves. Mas vamos lá. Eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? Ao espírito de Lacordaire, acho que é assim que se fala, ele diz o seguinte: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Gente, essa primeira fala do Lacordaire é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele está novamente firmando, a espiritualidade está afirmando através dele que Jesus é um espírito puro. E que Jesus chegou a esta condição. Ele não nasceu realizado nem pronto. Ele chegou. Ele fez por merecer. Então essa é uma condição que nós também estamos todos destinados. Leva o tempo que levar. Nós também iremos chegar a essa condição. E continua, que mereceram ser iniciados seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais, por chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos. É fantástico. E antes que eu fique sem voz, que hoje está difícil,
Isso está sendo gravado, gente. Hoje é segunda-feira. Aí ele continua: portanto, não fiqueis admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. Veja que vai vir de fato um Espírito, um só, com o nome de Cristo. Certo, gente? É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que estão próximos de Deus, que recebe as suas emanações para presendir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. No livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, nós vamos ver que, além de Cristo Jesus, há outros Cristos, que abaixo de Jesus há outros seres mais superiores que o próprio Jesus. E nós vamos entender isso também no último capítulo do livro A Caminho da Luz, quando fala-se que tinha havido uma reunião para que Jesus viesse até nós, que foi algo muito complicado, né? Que não foi fácil, e que no futuro ia acontecer uma terceira. Primeira, formação da Terra. Segunda, vinda de Jesus. E a terceira seria por conta, e aconteceu, segundo Chico Xavier, que está explicado na data limite, no vídeo Data Limite e também no livro Há 2000 anos. Ou melhor, desculpem, não será em 2012, que é da Marlene Nobre e do Geraldinho. Vamos lá. Aquele que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino. A entender a questão do conclave, da reunião de outros espíritos com Jesus, porque ele aqui é o nosso governador, né? Mas ele, tal como ele, existe outros, e superior a ele também há outros, entendeu? Que vem, eu vou-lo repito, presidir os destinos do vosso mundo. Olha lá, total conformidade com o que está lá a caminho da luz. O último capítulo, se eu não me engano, certo? E o que está descrito no Data Limite, também no livro, não será em 2012, segundo Chico Xavier. Mas continuamos. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que havia traçado. Perceba que alguns amigos espíritas, estudiosos, pesquisadores, acreditam que o Espírito de verdade é, de fato, Jesus. Mas nessa mensagem de Lacordaire, nós percebemos que não, porque olha o que ele diz. Se os messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade. Veja que não é Jesus o Espírito de verdade, porque ele anunciou que enviaria o Espírito de verdade. Logo, é um Espírito que traz com ele o pensamento de Jesus. Da mesma forma que Jesus era o Cristo de Deus, o médio de Deus, o Espírito de verdade é o Cristo de Jesus, é o médio de Jesus. Por isso criou-se a confusão. E segundo Chico Xavier, pesquisas recentes do nosso amigo Nuno Emanuel, também com a contribuição de Geraldinho Lemos, e estudos também traçados por outros pesquisadores e também pelo grande professor Severino Celestino, nós percebemos que o Espírito de verdade se tratava e se tratou de João Batista. E por que a confusão? Porque ele traz o pensamento de Jesus. Aí alguns acham que é Jesus. Mas aqui nós temos uma dica valiosíssima, né? Eu vos enviarei o Espírito, ou melhor, que é o mesmo pensamento. Porque Jesus anunciou que iria enviar o Espírito de verdade. Se ele próprio fosse o Espírito de verdade, ele diria: eu voltarei como o Espírito de verdade. Ele não disse isso. Ele diz: eu enviarei
o Espírito de verdade. E outra coisa que é muito importante salientarmos é, em outra oportunidade, nós iremos salientar mais essa questão da identidade do Espírito de verdade. Mas agora não é o momento. Ademais, era necessário completar o que ele então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, viera a todas as partes do mundo e a todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as suas bases estiverem postas, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização com auxílio dos elementos que tiveram sido preparados. Então perceba que vai sim haver a volta de um Cristo e não de Cristos, como tem acontecido no decorrer dos séculos. Buda era um Cristo, Krishna era um Cristo, né? Jesus era um Cristo, em culturas diferentes, em posições diferentes, em épocas diferentes. Só que depois de Jesus haverá uma vinda de um Cristo, a segunda vinda. Ele se denomina o primeiro. Haverá a segunda vinda de outro Cristo. E isso só vai acontecer, meus amigos, quando o Espiritismo for a religião que ele está determinado a ser. Ou melhor, ele estiver entranhado em todos os seres do planeta Terra. Né? Porque, segundo Leon Denis, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Aí esse Messias virá. Mas não creais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo os grandes segmentos da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de fazê-las concorrer para o mesmo objetivo. Percebam que esses messias estarão espalhados em todas as posições e ocupações do mundo, né? Então nós já temos aí Emmanuel, que vai trabalhar na área da educação. Podemos dizer que Emmanuel é um Messias, né? E vai vir para preparar o terreno para o Messias, né? Joana de Ângeles retornará aí como na área da psicologia. Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, voltou aí como assistente social. Então veja que cada um está retornando. Grandes inventores dos séculos passados já estão entre nós. E cada um irá desempenhar um papel, né, diferente que, ao mesmo tempo, irão se encontrar. Né? Porque traz o mesmo pensamento, né? Traz os mesmos segmentos e estão todos em comunhão com a doutrina espírita. Isso é fantástico, não é? Além dos messias principais, surgirão espíritos de escola em toda parte que com lugar tenentes, animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo sobre o impulso do pensamento superior. Assim é que estabelecer pouco a pouco a harmonia do conjunto. Entretanto, é necessário que previamente se realize certos acontecimentos. L'acordar, l'acordar. Eu nunca sei a pronúncia correta, mas acho que é l'acordar. L'acordar. Paris, 1862. Olha, meus amigos, essa mensagem é de 1862. Ela só foi para a Revista Espírita em 1868. Então percebemos que o próprio Cristo, como Jesus, ou melhor, esse Cristo, sendo Jesus, não voltará. Mas outro, trazendo o seu pensamento, seus princípios e seu conceito, sim. E por que Jesus não voltará? Corporificado, vamos assim dizer. E a resposta ele mesmo nos deu. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está conosco, em espírito. Né? Ele está conosco quando, de uma maneira indireta, outros espíritos trazem ao nosso coração, à nossa mente, a sua mensagem.
porque ainda não temos condições de nos aproximarmos dele. Mas ele faz a caridade, através da providência divina, de nos cercar, ou melhor, de cercarmos os seus ensinamentos através de outros espíritos, que são eles nossos anjos, guias espirituais, mentores espirituais. São todos aqueles espíritos que querem o nosso bem. Estão a serviço do Cristo para nos auxiliar. E meus amigos, infelizmente, muitas das vezes, nós fazemos para eles ouvidos moucos. Não temos capacidade de assimilar essa presença. Estamos tão impregnados, iludidos com os nossos pormenores, que não conseguimos enxergar essa luz grandiosa que é a assistência constante de Jesus em nossas vidas. Que possamos cada dia mais nos prepararmos para estarmos na sua presença. E como, meus amigos? Certa vez eu perguntei ao Aldo, onde mais Jesus se encontra? Ele disse, com todos aqueles que são necessitados. É ali que ele se encontra. E ali que está necessitado também precisa de nós. Que nós possamos ser as suas mãos na doação de roupa, remédio, na visita ao doente, a um presidiário, no perdão diário que nós temos que dar àqueles irmãos que não nos compreendem, que ainda são ignorantes para aquilo que nós já entendemos. E a melhor maneira de praticarmos aquilo que aprendemos na teoria, ou melhor dizer, a melhor maneira de absorvermos aquilo que aprendemos na teoria é na prática. Que adianta eu ler as belas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Que adianta eu dizer que eu quero ser seguidor de Jesus e de repente eu não conseguir perdoar um amigo, ou um ex-amigo, ou até mesmo um inimigo? Eu estou indo de encontro àquilo que ele próprio nos exemplificou, perdoando a todos. Porque ele já tinha uma condição de entender a ignorância, ou melhor, compreender a ignorância dos outros. E isso muitas vezes nos falta. Aqueles que não são os rudes, que nos atacam, são pessoas doentes. Que nós possamos responder com sabedoria todos esses ataques e nos defender. Porque a defesa se faz mista de todo ser humano. Porém, jamais, jamais temos que nos aliar, nos rebaixarmos ao nível dos ataques que sofremos, que porventura venhamos a sofrer. Esse foi o nosso estudo, essa é a nossa mensagem e até o próximo sábado, se a espiritualidade maior nos permitir. Tenha todos um excelente sábado. Até a próxima.